Oi, eu sou a Doca e eu estou lendo A Rainha dos Condenados. Então, eu resolvi fazer um vlog de leitura de A Rainha dos Condenados, livro número 3 da série As Crônicas Vampirescas de Anne Rice, que faz parte de um desafio que eu coloquei junto à minha melhor amiga e irmã, Pamela, para a gente ler todos os 3 livros de As Crônicas Vampirescas em 2026. Estamos em março, então eu estou no livro número 3. E na verdade eu tô começando ele um pouco atrasada, porque eu li O Caminho dos Reis antes, e aí eu entrei numa ressaca literária que durou alguns dias. Então eu tenho uma semana para terminar esse livro. Ele tem um pouco mais de 600 páginas e eu comecei ele ontem, que foi terça-feira. É meio óbvio, mas é sempre bom avisar que, por ser o terceiro livro da série, esse vídeo vai conter alguns spoilers dos 2 primeiros livros e também spoilers do terceiro livro, porque a minha ideia é ir gravando conforme eu for lendo. Não vou gravar todos os dias que eu li, porque eu leio todos os dias e eu não consigo gravar de fato todos os dias, mas eu vou tentar gravar a cada 2 dias, mais ou menos, fazendo umas 3 gravações durante esse período de uma semana em que eu pretendo terminar o livro. Pretendo porque eu não sei se vou conseguir, mas tô tentando. Então ontem eu comecei a leitura, eu li 93 páginas, na verdade até terminei na página 93, porque a gente sabe que tem a capa, tem todas as outras páginas, né? E a história começa um pouco depois de onde termina o segundo livro. Então, caso você não saiba, o livro terminou, o anterior se chama O Vampiro Lestat, e ele termina quando o Lestat faz o show dele, ele é atacado por outros vampiros, ele consegue fugir, e enquanto ele foge, os seus vampiros inimigos entram em combustão. E ele não sabe exatamente como isso está ocorrendo, até que ele vai se deitar em seu caixãozinho, e aí ele percebe que ele não está sozinho. E dá a entender que a pessoa que está lá é a Akasha, que ela é a vampira mãe, né? Aqueles que devem ser preservados. Então, existem 2 vampiros, que é o Enkill e a Akasha, que acredita-se ser os vampiros que deram origem a todos os outros. E faz milênios em que eles não se mexem, não falam, e eles só ficam lá existindo, sendo cuidados por um vampiro também muito velho, muito antigo, chamado Marius. E o Lestat conhece o Marius, acontece de conhecer também eles, e ele tem uma relaçãozinha com a Caixa, porque ele resolve tocar violino para a Caixa, ela se levanta, não fala nada, mas bebe do sangue dele, ele bebe do sangue dela, o Enkill fica com ciúmes, ataca ele, mas nenhum deles não há uma troca de diálogo, tudo isso acontece assim meio que uau, tudo bem. E aí, no final das contas, o Lestat vai embora da casa do Marius, né? E ele vai, enfim, tocar a vida dele até esse ponto, onde ele vira um rockstar e dá a entender que a caixa vai, sei lá, aparece no caixão dele. E aí a gente começa então o terceiro livro, que é A Rainha dos Condenados, a que se refere de fato a caixa. Ela é a rainha. Então, o Lestat, ele começa no prólogo do livro dizendo: Oi, tudo bem? Eu sou o vampiro Lestat, não sei se você lembra de mim. E o que ele dá a entender é que se passou já um tempo considerável desde que esses fatos, e ocorreram diversas coisas, mas que ele vai contar pra gente aos poucos. E aí ele avisa que ele vai usar um outro tipo de narração, porque até então, o primeiro livro é em primeira pessoa, ele é contado pelo Daniel ouvindo o Louis falar, que é o Entrevista com o Vampiro. Aí a gente tem o livro número 2, que é o Vampiro Lestat, que também é em primeira pessoa, que é contado pelo Lestat. E a gente tem esse terceiro livro, que se inicia em primeira pessoa, mas aí o Lestat ele fala que neste momento, com os poderes vampíricos dele, ele consegue ter o conhecimento de muita coisa que estava rolando, porque tem isso, né? Vampiros muito antigos, vampiros muito poderosos, conseguem saber sobre tudo que está ocorrendo com outros vampiros. Como se fosse assim uma rede telecinética, sei lá. E aí o Lestat então avisa que ele vai agora contar os fatos como se fosse um narrador em terceira pessoa, onisciente. Mas na verdade é ele ainda contando, só que ele tá contando como se fosse um narrador porque ele descobriu esses fatos posteriormente. Até o momento em que eu li, na página 93, a gente passou então por alguns pontos de vista diferentes. E um deles é o da Baby Jenks, que é uma vampirinha, que ela foi há pouco tempo transformada e ela tá numa gangue com outros vampiros, e eles têm motocicletas e tudo mais. E chega um momento que ela tem que se separar
deles, porque eles têm alguns objetivos diferentes, mas eles combinam de se encontrarem e irem assistirem o show do Lestat. Só que eles não aparecem e ela percebe que há algo de errado. Nisso, ela vai até uma casa comunal, que é basicamente um prédio onde tem cidades, onde os vampiros se reúnem, e descobre que essa casa comunal explodiu, entrou em chamas. E ela não sabe exatamente por que e como, mas isso é um padrão que está acontecendo. Aparentemente, há alguém ou algo que está caçando vampiros e transformando eles em chamas. Não são todos, mas são vários. E a gente não sabe o motivo, não sabe o porquê, mas a gente imagina que seja, pelo menos eu imagino que seja, a Akasha. Porque ela fez o mesmo em O Vampiro Lestat, quando ela fez isso com os inimigos dele. Mas por que ela está fazendo isso com vampiros aleatórios? Não sei ainda. Um outro ponto de vista é sobre o próprio Marius, que ele conta como ele tá em um bar dos vampiros, que é um elemento apresentado no livro anterior, e aí ele é atualmente a pessoa que cuida daqueles que devem ser preservados, e ele passou um mês fora até ele voltar de fato para ver aqueles que devem ser preservados. E ao chegar lá, ele descobre que o Enkill está transparente, ele está completamente transparente e que a caixa desapareceu. Até que a Akasha finalmente aparece e é revelado então que ela acordou, ela sugou o Enkill até destruir ele, e aí ela aprisiona o Marius no meio do gelo e vai embora. Então isso corrobora com o que a gente imaginou, que provavelmente é ela que está destruindo os outros vampiros, apesar da gente não saber ainda o motivo. E aí a gente tem mais um ponto de vista que é o de Pandora. Pandora é uma vampira que ela era amante de Marius, ela na verdade foi citada no segundo livro, e a Pandora, ela sempre foi um pouco sensitiva e ela tá recebendo sinais de perigo e de socorro, mas ela não consegue entender como. E aí ela vai se encontrar com outro vampiro, que ele é um vampiro milenar, ambos são, né, mas ele é mais antigo ainda que a Pandora, e tentar entender. E esse Vampiros explica que esses sinais estão vindo do Marius, ele está pedindo por socorro e avisando que a caixa acordou e que ela saiu, mas ele também cita um elemento aqui que é um sonho sobre irmãs gêmeas ruivas e que ele precisa descobrir o que é isso. E esse mesmo sonho, ele vem acontecendo com várias pessoas. Ele acontece também com a Baby Jenks, ela também tem esse sonho. Acontece com um homem humano, que é um idoso, né, que estudou o mito da história das gêmeas, das irmãs, mas que ele nunca chegou a nenhuma conclusão. Mas o que dá a entender é que diversos vampiros estão tendo o mesmo sonho sobre essas garotas ruivas. E aí, esse é o ponto que eu cheguei até agora. Eu esqueci de comentar, mas essa não é a primeira vez que eu leio A Rainha dos Condenados. Quando eu tinha meus 16 anos, eu li os 3 primeiros. Eu li Entrevista com o Vampiro, Vampiro Lestat e A Rainha dos Condenados. E destes 3, o primeiro livro eu lembrava muita coisa. Eu lembrava praticamente todo o livro. Então, reler ele foi uma experiência muito leve, porque eu lembrava tudo. De O Vampiro Lestat, eu lembrava pouca coisa. Eu lembrava muita coisa do início e muita coisa do fim, mas eu não lembrava do meio. Porém, eu sabia que ele era o meu livro favorito e eu reli ele mês passado e foi incrível, apesar de eu não lembrar de uma grande parte do meio, do miolo dele. Eu ainda acho que ele é o meu favorito, né, até o momento. E de A Rainha dos Condenados, eu não lembro de praticamente nada. A única coisa que eu lembro de A Rainha dos Condenados é a história das gêmeas. E isso é até engraçado porque na minha lembrança eu achava que isso era uma parte bem pequenininha que ia ser só citada no livro. Eu nem tinha ideia de que era algo tão substancial que estava presente desde o começo, provavelmente até o fim. Então, tá sendo também uma experiência assim muito maluca. Eu não lembrava da Pandora, eu nem sabia que ela tinha aparecido no terceiro livro. Não lembrava disso, eu juro pra vocês. Mas também eu li isso há 16 anos atrás. Né? Então aí tem assim um espaço. E por enquanto é isso. Agora eu vou terminar de me arrumar porque eu preciso sair, preciso almoçar e sair. E depois a gente volta com mais. Estamos de volta. Hoje é sábado. Então a última vez que eu gravei foi na quarta-feira, logo que eu tinha iniciado o livro. E hoje eu tô, se caso você esteja se perguntando que cenário é esse, é que eu estou no meu retiro literário com as meninas do Clube de Leitura das Senhoras. Se ouvirem alguma coisa aqui ao redor,
são elas. A gente está começando a nos preparar para fazer nosso scrapbook da leitura do encontro. E aí eu falei, enquanto elas estão lá preparando as coisas, vou gravar um novo dia no vlog literário. É isso que a gente está fazendo aqui. Então eu avancei na leitura consideravelmente. Eu tô quase na metade do livro agora. Tô um pouquinho atrasada, mas eu pretendo. Nesse momento eu tô na página 308, mas até o final do dia eu pretendo chegar a 366 mais ou menos, que é minha média de leitura. E muita, muita coisa aconteceu neste meio tempo. A primeira parte do livro eu finalmente encerrei ela e teve 3 pontos de vista novos que a gente não tinha visto até então. O primeiro deles é do Daniel. O Daniel, ele é o autor de Entrevista com o Vampiro, no primeiro livro, o jornalista que fez a entrevista com o Lois. E a gente entende o que aconteceu com ele depois de que ele se despediu do Lois. Então, ele quer muito se transformar no vampiro. Ele vai até New Orleans, para onde ele achava que estava o Lestat, né, com as informações que o Lois deixou no livro, na entrevista. Porém, ao invés do Lestat, ele encontra o Armand, que é um personagem que eu abomino, eu detesto essa twink chata. E aí, ele se torna o amante do Armand. Mas ele não é um vampiro. O Armand continua tendo ele como humano e transforma ele em seu amante. Acontece que o Daniel às vezes fica com umas crises existenciais e aí ele deixa o Armand na ilha deles e viaja e vai, sei lá, se perder nas cidades. E é exatamente isso que aconteceu agora. A gente tá ainda pré-show do Lestat e ele meio que se perdeu por aí. E aí ele tá sem dinheiro, sem documentos, com fome, ansioso porque o show do Lestat tá chegando, quando finalmente o Armand encontra ele. E aí fala: poxa, Daniel, se aprontou dessa vez, hein? Foi difícil te encontrar. E a situação física do Daniel é tão ruim que o Armand percebe que se ele não transformar ele num vampiro, ele vai acabar falecendo. Então o Daniel finalmente transforma-se em um imortal. Imortal, né? Ainda pode ser destruído com fogo, mas em um bebedor de sangue. E aí a gente tem um ponto de vista de um personagem que não tinha aparecido até o momento, que é o Caimán. E o Caimán é um vampiro da primeira geração, o que dá a entender que ele é da mesma geração que a Akasha e o Enkill, ou então foi transformado pela Akasha e o Enkill. E até nesse ponto, a gente tem falado sobre os sonhos com as irmãs gêmeas ruivas. O Daniel também tem esses sonhos com as irmãs gêmeas ruivas, mas é a partir do ponto de vista do Caimán que a gente vai começar a compreender um pouco mais sobre a história. O Caimán, ele sabe quem foi essas gêmeas, mas ele de certa forma esqueceu. São memórias tão dolorosas que ele meio que enterra elas. E ele está nessa terra faz tanto tempo que ele só finge que não existe. E aí ele tá vivendo a vidinha dele, tranquila, até que ele por acaso vai em um bar dos vampiros e ele encontra 2 outros vampiros. Mas esses vampiros, eles entram em combustão, eles explodem. E é quando ele então vê quem? A Caixa. E a gente tem a confirmação que é realmente a Caixa que está viajando de cidade em cidade, de bar de vampiro, de casa comunal, explodindo todos esses locais. Para o que exatamente, a gente ainda não tem certeza. O que aparenta é que ela toma decisões, tipo, vocês eu quero que explodam, que entrem em combustão, que virem uma fogueira e vocês vão sobreviver. Inclusive, a Caixa encontra o Armand e o Daniel, não tão perto assim, mas eles percebem a presença do outro, mas ela não faz nada para eles. E aí, o Caimán e a Caixa têm um contato direto. Ela tenta fazer a mesma coisa com o Caimán, mas não consegue. Não consegue. O Caimán sobrevive porque ele é tão forte quanto ela, ou então tem um poder muito similar. E nós temos mais um novo ponto de vista, que é o da Jéssica, ou então Jessie. A Jessie, ela é uma mulher pálida, de olhos verdes, cabelos ruivos, e ela é médium. Ela tem uma história de vida bem complicada, digamos assim, mas ela é adotada, e aí a gente descobre que há como se fosse uma mulher misteriosa
que há a padrinha e que cuida dela e que dá tudo que ela quer. E essa mulher misteriosa envia ela para outros países para conhecer os familiares delas, de uma coisa que ela chama a grande família, que é tipo um- muitos primos, muitos tios. É como se a árvore genealógica deles fossem para todos os países, todos os lugares, todos eles vivem muito bem. E todos eles têm essa mulher que basicamente cuida deles, né? E eu obviamente esqueci o nome dela, porque é um nome um tanto quanto complicado, mas eu vou procurar aqui e aí a gente já continua. Maharet, o nome dela é Maharet, esqueci. Mas tem essa Maharet que conversa com ela por cartas, que aparentemente apadrinha ela, que faz tudo, e eles só sabem que ela é de alguma forma parente. Quando a Jessie tem 20 anos, a Maharet finalmente se apresenta para ela e convida ela para ir como se fosse numa casa que foi esculpida na montanha. Lá ela também conhece o Mael, que a gente já sabe quem ele é, porque em Vampiro Lestat a gente descobriu que ele é também um vampiro que está relacionado com o Marius, então ele é milenar. E ele e a Maharet são claramente vampiros, né? E a gente começa a se questionar como a Maharet pode ser parente da Jessie se ela é uma vampira. Será que ela deu à luz ainda quando humana? Nós não temos certeza. Mas sabemos também que isso está correlacionado ao sonho das gêmeas ruivas, mesmo que a gente ainda não tenha tantas pistas. Mas o que me faz pensar é que muito provavelmente a Jessie seja uma descendente dessas gêmeas ruivas e que aí ela vai ter um grande papel no futuro. A história da Jessie ela é bem longa, é um capítulo meio difícil de digerir, que a gente aprende sobre toda a história dela. Mas enquanto ela tá com a Maharet, ela conhece diversos outros vampiros, mas ela não sabe que eles são vampiros. Inclusive um deles se chama Santino, que também é citado em Vampiro Lestat. E até que ela acaba sem querer descobrindo algumas coisas, e isso faz com que a Maharet mande ela de volta. Ela fica desolada, mas continua o trabalho dela. Ela é arqueóloga e historiadora. E como ela é médium, ela um dia é contatada e convidada a participar de uma ordem ocultista chamada Talamasca, que tem até uma série só sobre a Talamasca. Mas o objetivo deles é estudar fenômenos paranormais de todos os tipos, e a Jessie, sendo uma médium poderosa, ela fica lá. Aí ela começa a trabalhar lá durante muitos, muitos anos, 12 se eu não me engano, até que eles dão para ela um trabalho de investigar se o livro de entrevista com o vampiro é verdadeiro ou falso. Ela vai para New Orleans, acaba descobrindo alguns itens, inclusive o diário da Cláudia, e ela vê o fantasma da Cláudia. E isso causa uma mudança nela, bem relevante. E aí ela é retirada do caso, porque ela entra como se fosse num colapso nervoso. Mais alguns anos se passam, até que ela vê o livro do Vampiro Lestat. E aí ela lê ele e ela percebe que ela precisa ir ver esse show, porque isso vai mudar tudo. E ela sente que ela finalmente vai compreender as coisas se ela ir nesse show. E aí termina a primeira parte do livro, que ela foi dividida em capítulos. Começa-se então a segunda parte do livro. A segunda parte do livro ela se passa com diferentes pontos de vista. Então, ela não é dividida em capítulos, ela é dividida em pontos de vista. A gente tem o ponto de vista do Daniel, a gente tem o ponto de vista do Caimã, a gente tem o ponto de vista da Jessica, ou Jessie, e todos eles estão no show do Vampiro Lestat. Então, estão todos lá, e a gente vai ver um pouquinho antes do show, um pouquinho durante o show, e neste momento que eu estou, na página 306, é exatamente quando o show acabou e eu vi todas aquelas coisas que termina-se o livro número 2 da série. Então, paramos por enquanto aí. O que eu presumo que irá acontecer agora é que a gente finalmente vai ter as respostas. Então, tudo agora foi como se fosse uma prévia, um prólogo, para a gente continuar a nossa história da Rainha dos Condenados. Mas o que deu-se a entender, aliás, não deu-se não, já se explicou, é que a Maharet, na verdade, é uma das gêmeas ruivas. Não se sabe se as duas sobreviveram ou se só uma delas sobreviveu, mas a Maharet de fato é uma das gêmeas ruivas. Ela era humana, mas ela falava com espíritos. E em determinado momento ela se transformou em uma vampira. Não só ela, como também a Caixa, o Enkil
e todos os outros. E quem a gente descobre isso a partir do ponto de vista do Caimã. E não sabemos. O que me dá a entender é que vai ter um conflito onde a gente vai ter a Caixa e vamos ter todas essas pessoas contra elas. Então a Maharete é contra ela, o Caimã é contra ela, o Mael é contra ela. A Jéssica, ela é atacada por ela ser da Talamasca, um vampiro aleatório atacar ela. E aí ela é transformada pelo Mael. E as coisas não avançaram ainda muito. Mas a história começou a se desenvolver a partir desse ponto. E é isso. Não sei quando volto agora, porque eu provavelmente só vou gravar quando eu retornar para minha casa. Não sei se volto a gravar ainda no retiro, mas se der para amanhã gravar, eu também gravo. Meus prazos estão um pouquinho apertados, mas tá sendo uma experiência muito diferente de entrevista com vampiro e também uma experiência muito diferente de Vampiro Lestat. Tá sendo muito lenta, muito difícil, capítulos muito longos. Apesar da história ser interessante, eles são difíceis de digerir, é muito fácil você devagar enquanto lê eles. Mas tá indo, tá indo. Voltamos depois. E aí, como é que vocês estão? Eu tô de volta e hoje é terça-feira e eu tô gravando em um ângulo diferente. Eu tô no 0.5 porque eu fui pra academia. Esses são meus trajes de academia. E aí eu falei, vou gravar rapidinho antes de entrar no banho. Por isso que eu também tô no chão, não estou em cima da cama porque eu tô suja. O que aconteceu desde a última vez que a gente conversou? Bom, eu comecei a parte 3 do livro. Atualmente eu tô na página 560, falta 100 páginas para terminar. E aí eu li a parte 3 inteira. Então a parte 2 tinha acabado quando termina o show do Lestat, que é exatamente o final do livro número 2. Então, todo esse tempo, a gente esteve, na verdade, vendo diferentes pontos de vista de coisas que estavam ocorrendo antes do show do Lestat. Agora, finalmente, o show acaba, e aí a Caixa sequestra ele. Ela literalmente espera ele ir mimir, pega ele, põe em cima do ombro e voa por aí. E quem observa isso é o Caimã. E aí a parte 3 ela é dividida em duas diferentes histórias que se passam ao mesmo tempo. Uma delas narrada em primeira pessoa pelo Lestat, que é explicando o que ele e a Caixa estão fazendo durante esse período de tempo. A Caixa então leva ele para a torre onde ele morava com os pais dele quando ele era humano. Lá ela dá o sangue dela para ele e ela começa a transformá-lo. A ideia é alimentar ele com o sangue dela, dando a ele todos os poderes que ela possui. O objetivo da Caixa, aparentemente, é que fazer com que ele seja forte o suficiente para cumprir os objetivos dela, tá? Então, ser uma ferramenta para ela. Enquanto isso, a gente tem do outro lado, né, está ocorrendo o encontro dos vampiros que sobreviveram, porque agora nós sabemos mais ou menos o que aconteceu. A Caixa destruiu basicamente todos os vampiros que ela encontrou no caminho, menos aqueles que o Lestat tinha alguma relação de afeto. Então ela poupou o Armand e o Daniel por esse motivo, o Lois e a Gabrielle por esse motivo, o Marius por esse motivo, mas outros conseguiram só escapar, que foi o caso da Maharete, do Mael, do Eric, do Caimã, da Pandora e do Santino. Eu acho que são todos esses que estão reunidos nesse momento. E a Jessie, que a Jessie é transformada no final da parte 2 pelo Mael. E aí, esse grupo de resistência vampírica está lá na casa da Maharete, onde ela finalmente conta a história das Gêmeas Ruivas. Então, ela explica que ela é uma das Gêmeas Ruivas, e a irmã dela, gêmea, também era. E quando elas eram humanas, elas eram bruxas que podiam falar com os espíritos. Até que isso chama a atenção dos reis da região egípcia ali perto, que era a Caixa e o Enkidu, e eles usam uma desculpa, porque basicamente a Maharete, a irmã dela, veio de um povo onde eles
onde eles faziam canibalismo cerimonial com os próprios parentes. Então, quando alguém falecia na vila dela, eles consumiam essa carne para não deixar ela apodrecer. Era uma forma de respeito aos mortos. E aí, eles usam isso como a Akasha e o Enkidu querem muito capturá-los, porque eles querem ter essa ideia de poder que as bruxas têm, né, que a Maharet, a irmã dela, tem. E aí, eles capturam eles com essa desculpa, destroem a vila dela, todas as pessoas, e começam a fazer perguntas sobre os deuses deles, sobre Osíris, sobre Ra. E aí as irmãs falam a verdade para elas, que elas não acreditam em deuses, que elas acreditam que sejam, na verdade, somente os espíritos encenando isso para conseguir atenção. E é claro que a Akasha e o Enkidu não gostam dessa resposta, e aí eles fazem coisas horríveis com as duas irmãs. O Caimã faz coisas horríveis com as duas irmãs, mas elas finalmente são libertas. Elas então vão embora, e lá a Maharet tem uma filha chamada Miriam, que é filha do Caimã com ela, até que o Caimã surge de novo para capturá-las novamente e trazer elas para o reino lá do Egito. Porque quando eles foram embora, um terrível espírito maligno começou a punir o Caimã. E esse espírito acabou possuindo a Akasha, que transformou ela em uma vampira, a primeira vampira. Aí ela mordeu o rei, o Enkidu, e ambos se tornaram vampiros. A Maharet deixa a filha Miriam para trás, e aí as duas gêmeas voltam com o Caimã para lá, onde os reis querem respostas. E aí elas falam que basicamente aquele espírito maligno se uniu à alma e ao corpo da Akasha, que a única maneira de parar aquilo é destruindo ela. Bom, eles não gostam da resposta, decidem que vão puni-las. E aí eles fazem a cena que eu nunca vou me esquecer, porque eu lembrava isso muito antes também, que eles arrancam os olhos da Maharet e a língua da irmã dela, e aí a ideia é amarrá-las e queimá-las. Mas quando eles fazem isso, os espíritos se revoltam, eles aprisionam elas novamente, o Caimã vai lá de novo, transforma as duas em vampiras, liberta elas e eles fogem. E eles fogem durante algum tempo, até que são finalmente aprisionados novamente, o Caimã consegue escapar, mas a Maharet, a irmã dela, não. Elas são colocadas em caixões de pedras e lançadas as duas em oceanos diferentes. E aí, com isso, a Maharet consegue sobreviver, só que ela nunca mais encontra a irmã dela. A irmã dela está por aí, ela não sabe onde. Do outro lado, a gente tem a Akasha com Lestat. E os planos da Akasha são os seguintes. Ela quer fazer uma nova ordem, digamos assim. Ela quer acreditar nisso. Então, ela literalmente começa a ir em povoados e destruir todos os homens. A ideia da Akasha é salvar apenas 1 a cada 7 homens, uma coisa mais ou menos assim. Mas ela destrói todos eles, ela incita e hipnotiza as mulheres a destruir todos os homens, todas as crianças do sexo masculino também. Porque, segundo ela, são os homens que causam a guerra, a fome, a destruição, e o mundo comandado por mulheres seria um mundo muito melhor. E aí o Lestat é meio que o consorte dela. E o Lestat, ele participa disso, mas ele tá claramente ele não quer participar daquilo. Ele odeia isso, se você não percebeu ainda em um Vampiro Lestat. Anteriormente, como vampiro, ele só fazia as vítimas dele pessoas que tinham cometido os crimes. Para ele sempre foi muito importante isso, porque ele ama a humanidade. Foi por isso também que ele escolheu o Lewis. E aí, para ele, isso é obviamente um desastre. Mas para cada resposta dele, a Akasha tem uma contra-resposta, porque ela passou milênios pensando a respeito disso. E a Akasha, ao mesmo tempo que vê ele discordando, não consegue destruí-lo, porque ela não consegue lidar com a ideia de ficar sozinha novamente. E aí eles passam por algumas tribos, pequenas vilas, pequenos locais, onde isso está acontecendo, até que o Lestat finalmente tem todos os poderes da Akasha. Ele só ainda não sabe controlar eles propriamente. E agora a gente já sabe, então, a história das gêmeas ruivas e
do Lestat. Ah, importante. Quem está mandando esses sonhos das gêmeas ruivas não é a Maharet, é a irmã dela, que se eu não me engano se chama Mekari. Talvez eu esteja errada, se tiver eu vou pôr o nome certo. Mas a Mekari, ao que aparenta, nunca foi localizada pela Maharet, mas ela deve ter ficado adormecida por milênios e milênios e milênios, e de alguma forma acordou. A suspeita é que pouco antes de ter seus olhos arrancados, desculpa, ter sua língua arrancada, a Mekari rogou uma praga para a Caixa, dizendo que ela era a rainha dos condenados, que ela teria a vingança dela mesmo que tivesse que vir dos mortos. Então, suspeita-se que ela levantou quando a Caixa levantou de fato e foi e agora está vindo, não sabemos de onde, atrás da Caixa para obter vingança. E os sonhos são provocados por ela, pelas lembranças delas. Parece que ela não tem mais razão, que ela perdeu completamente a razão, que ela não se lembra mais de nada além do passado, que ela não tem muita consciência, que ela está sendo movida única e exclusivamente por esse objetivo. E aí a gente termina a terceira parte do livro com eles, a história finalmente termina e aí chega ao Lestat, aonde estão esses vampiros. A Caixa ainda não apareceu, mas supõe-se que ela também está lá. E agora faltam 100 páginas para acabar o livro. Eu tô... Não sei o que eu estou achando do livro. Essa última parte foi mais interessante. A parte das gêmeas é interessante. A parte dos Lestat também é, mais ou menos. Mas eu tô achando o livro muito cansativo. Eu acho que o Vampiro Lestat, que é um livro maior até, foi tão, tão bom. Tão bom. Que eu tava esperando alguma coisa no mesmo nível. E a Rainha dos Condenados é, com certeza, muito diferente. Não só pelo modelo narrativo, mas acho que pela própria história, o fato de metade do livro ser tipo coisas do passado. Os capítulos são muito longos, são muito longos. É difícil você encarar um capítulo de 60 páginas. Ai, Doca, mas você não tá lendo 100 páginas, que diferença faz? Faz diferença pra mim porque eu gosto de ter pausas. Então eu gosto de, por exemplo, ler, pausa o pensamento, respiro, tomo uma água, penso sobre isso, continuo lendo. Quando é só página, eu não quero pausar no meio do capítulo. Eu não pauso no meio do capítulo. Eu sei que o problema é meu, mas eu não quero fazer isso. Então são capítulos muito longos, são pontos de vistas, essa mistura do primeira pessoa com terceira pessoa, ai, é cansativo também. Eu tô ansiosa pra terminar. Bom, hoje é terça-feira e eu espero terminar o livro hoje. Aí, a próxima vez que eu retornar aqui vai ser com as conclusões finais. Hoje é quarta-feira e eu terminei o livro A Rainha dos Condenados ontem à noite. Faltava 2 partes, a parte 4 e 5, se não me engano, as 100 últimas páginas. E finalizei. Então, vamos lembrar onde a gente estava. O Lestat tinha acabado de chegar, onde estavam os outros vampiros, os que tinham sobrado. Bom, nós começamos então aí a última parte, que ela é uma parte contínua, inclusive. Ela não é dividida mais em pontos de vistas ou em capítulos. Nisso, todos eles saem, a Caixa está lá, belíssima, rainha do Egito, sentada na mesinha esperando para eles. A ideia da Caixa é passar os sonhos dela, mas eu acho que eu falei ontem que era salvar um homem a cada 7 mulheres, não, é um homem a cada 100 mulheres. E ela tenta explicar para eles, então, quais são os planos, que eu acho que vai ser um mundo mais sem violência, sem problemas, e pipipopó, e claro que ninguém concorda com ela. E os argumentos são basicamente os mesmos, né? Eles falam, moça, nós nem humanos somos, porque a gente tem que estar nos metendo nos assuntos humanos. Não cabe a nós tomar essas decisões. Cabem a eles. Eles que têm que decidir, eles que têm que ver como o mundo está. Certo? Nós não somos deuses, nós somos monstros. Bom, nisso então a Caixa fala assim, ok, então hora da destruição. Mas é claro que bem nessa hora chega a Mekari, que estava andando por aí, e aí ela ataca a Caixa. E é uma coisa assim meio muito rápida.
Numa hora ela tá aqui, na outra ela tá arrancando a cabeça da caixa fora. E eu não lembro de comentar isso, acho que eu não comentei, que o maior conflito que eles estavam lidando é que como a caixa é a vampira original, a mãe, qualquer dano que você inflinja a ela, infrinja ou inflinja? Bom, qualquer dano que você faça nela, isso vai diretamente contra todos os outros vampiros. Então, uma vez colocaram ela no sol, que o sol não destrói mais ela, porque ela já é muito antiga, mas todos os mais novos dela foram queimados. Então, se você fere ela, você acaba ferindo também os outros. E aí, quando a Mekari faz isso, todo mundo toma pá, 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 pá. E os mais antigos, que no caso são o Caimã, que é o Mael, que é a própria Maharete, a Mekari, eles têm um pouquinho mais de consciência. O Lestat está narrando tudo isso e ele está narrando já do chão, meio que perdendo a consciência, meio que não perdendo. E aí eles fazem uma cena ritualística que é semelhante à cena de quando a Maharete e a Mekari estavam se alimentando, o banquete cerimonial com a mãe delas, né? E aí a Mekari come o cérebro e o coração da caixa e se torna a nova rainha dos condenados, eliminando a caixa e salvando todos os outros vampiros. A última parte é o after de tudo isso. Então, todos eles vão para a casa do Armand, a Twink. E aí eles começam então a seguir seu rumo, eles definem novas regras, como não transformar, não fazer mais vampiros, não escrever mais livros, e o Lestat, obviamente, não respeita nenhuma delas. Inclusive, a Rainha dos Condenados, ele segue a mesma ideia, tanto do primeiro quanto do segundo livros. Então, o primeiro, a ideia é que o Daniel está entrevistando um vampiro. Isso não é tratado como ficção, é tratado como se ele tivesse feito isso. O número 2, o vampiro Lestat, é o Lestat escrevendo sua autobiografia. E a Rainha dos Condenados é o Lestat de novo escrevendo. Então, ele como se ele estivesse escrevendo esse terceiro livro, contando tudo. E esses pontos de vista que a gente viu até agora são todas as pessoas que sobreviveram contando para ele o que tinha acontecido. Então, a Pandora narra os fatos dela, a Maharete conta os fatos dela, a Jessie conta os fatos dela. E ele tá escrevendo esse livro. E todo mundo fala assim: você não vai publicar, hein? Mas, obviamente, que ele não dá a mínima. E o Lestat está destruído, porque ele amava de fato a caixa, né? Daquele jeito sensual que os vampiros amam. Mas ele também sabia que isso era inevitável, que não tinha como conceber essas ideias dela. E aí o livro finaliza com ele e o Lois dando uma pequena visita até a Talamasca. E aí encerra-se, né? Deixando a mensagem de que as crônicas vampirescas vão continuar, nós sabemos, são 13 livros. Bom, qual é a minha opinião final? Eu acho que, como eu disse antes, é uma releitura. Eu já tinha lido os 3 primeiros livros e eu lembrava muito da história do primeiro, lembrava que o segundo era meu favorito e não lembrava quase nada do terceiro. E agora eu sei porque eu não lembrava quase nada do terceiro, porque ele é uma queda muito brusca entre o primeiro e o segundo. Eu acho o primeiro livro, eu já devo ter comentado, talvez eu esteja sendo repetitiva, mas eu vou me repetir da mesma maneira, porque agora são as conclusões. O primeiro livro é um livro interessante, não é um livro perfeito, é o primeiro romance da Anne Rice, publicado pelo menos, mas é um livro interessante, é um livro muito rápido, muito fácil de ser lido. O Vampiro Lestat é um livro muito melhor, ele é muito mais interessante, o Lestat como narrador é mais interessante, a ideia é mais interessante, o plot é mais interessante, é mais bem escrito. E aí a gente chega em A Rainha dos Condenados e ele é um caos. Brandon Sanderson, o autor de O Caminho dos Reis, o livro que eu tô obcecada, que eu li antes, diz que existem alguns elementos que condenam o livro à falha. E eu acho que A Rainha dos Condenados tem muitos desses elementos. A mistura de pontos de vista primeira e terceira pessoa, a maneira como ele passa metade do livro contando fatos anteriores, de uma maneira muito longa, muito cansativa. Não é somente o que estava acontecendo antes do show do Vampiro Lestat, é toda a história de certos personagens. E tudo bem, há contexto, é importante. Mas se torna tão cansativa que a gente não se importa o suficiente, diria eu. Por exemplo, a história da Jessie é muito interessante. Ela é muito interessante e é importante, mas também ela é cansativa demais. Eu preferia
Eu preferia que, por exemplo, ao invés de passar tempos e tempos em tempos detalhando sobre a Talamasca, tivesse um livro exclusivo sobre a Talamasca, deixasse isso assim subentendido, algo assim, sabe? Eu acho que, por exemplo, a Gabriela é uma personagem muito interessante. Gabriele ou Gabriele. E ela é um personagem muito interessante. A gente não sabe praticamente nada do que ela aprontou enquanto ela estava longe do Lestat. E a gente não precisa saber. Porque seria muito legal ter um livro que só falasse sobre ela. Mas tá tudo bem não saber. Ah, mas é porque não é importante. Talvez não seja, mas há maneiras de você subentender o contexto. E eu acho que a Anne Rice não quis fazer isso. Ela quis colocar todos os detalhes possíveis. Muito possivelmente porque, como a série continua, isso vai voltar no futuro. Principalmente a questão de bruxas, que é algo que é um elemento que ela fala muito, né, na série. Mas, continuando a minha ideia, é por causa disso que torna A Rainha dos Condenados um livro difícil de ser lido, um livro cansativo, um livro facilmente dropável. Eu acho que a gente só não larga ele porque a gente quer muito saber o que vai acontecer no final. A gente quer muito só que ele termine logo e a Caixa vai conseguir, a Caixa não vai conseguir. E é muito curioso como eles escolheram A Rainha dos Condenados para também fazer uma adaptação em filme. Eles pularam, né? Eles fizeram Entrevista com o Vampiro e A Rainha dos Condenados. Agora que tá tendo a adaptação, né? A nova série Entrevista com o Vampiro, que é inspirada, mas que toma suas liberdades poéticas, e isso é ótimo, a série é muito boa. Eu imagino que eles vão adaptar de uma maneira diferente. Mas eu vou ficar de olho. E aí, eu acho que ele tinha tudo pra ser um livro que falhasse, que fosse ruim. Essa é a palavra. O que é triste, tá? Porque eu adoro a Anne Rice, adoro a temática, mas é um livro que realmente, cara, não vai. Até as últimas partes. A parte 4, que é a parte justamente do confronto com a Caixa, é muito boa. Ele melhora um pouco antes, já na parte anterior, onde conta a história da lenda das gêmeas e do Lestat conhecendo os poderes deles, já vai dando uma melhora, assim, né? Mas a parte 4, finalmente, que é o confronto deles com a Caixa, é muito boa. Ela é mais curta também, mas ela é muito boa, é muito interessante ver os argumentos, é muito interessante ver a concepção final do banquete fúnebre, né? Cerimonial. Então, isso é interessante. E a parte depois também, que é a amarração, como se quase um epílogo, que é sobre como o Lestat e todos os outros vivem a partir disso, também é interessante, porque dá muito espaço para a gente pensar em o que vai acontecer. Parece-se que sobraram pouquíssimos vampiros na Terra. Diria que 20 no máximo. E assim, da onde vai ter espaço para mais 10 livros? Eu sei que tem, muito provavelmente, livros de passado e tudo mais. Mas é isso. É interessante. Essa parte é interessante. Eu queria ver mais sobre a Talamasca. Mas, mesmo assim, eu acho que não salva completamente o livro. Se eu fosse dar uma nota, que eu já dei, pra mim seria tipo um 3,25. 3 porque é um livro mediano, e ele só é mediano porque o final é bom. O final consegue salvar o livro. Mas, tipo, ai, as últimas 100 páginas de um livro de 600 páginas salvou ele. Difícil, né? Então, 3 por mediano. E eu ponho 25,25 só por causa dos personagens que eles são muito interessantes. O Lestat é um personagem que eu gosto muito. A Caixa, mesmo sendo maluca das ideias, é muito interessante. O Caimã é muito interessante. A Maharete é muito interessante. Então, por causa disso. E é uma queda muito brusca, considerando que eu dei 5 estrelas para o Vampiro Lestat e 4 estrelas para a Entrevista com o Vampiro. Então, decepcionada. Mas é isso. Você já leu A Rainha dos Condenados? Você gostou de A Rainha dos Condenados? Você está acompanhando a série de Entrevista com o Vampiro e a nova série que vai, a nova temporada que vai estrear em junho, com a adaptação de O Vampiro Lestat? De novo, a adaptação não, né? Inspirado nisso. Me conta, se inscreva, comente e nos vemos numa próxima discussão, num próximo vlog literário, numa próxima review. Tchau, tchau!